Oi, galera. A gente vai iniciar aqui a aula sobre número de oxidação, tá? Que tem como uma sigla NOx, NOx, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre o cálculo do número de oxidação. Mas antes, eu quero relembrar vocês alguns tópicos da tabela periódica que vai ajudar vocês a entender melhor o raciocínio para esse cálculo do número de oxidação. Então, aqui nós temos a tabela periódica, né, os elementos químicos, né, na nossa tabela periódica, e tem uma propriedade da tabela que você precisa relembrar. O nome da propriedade é chamada de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a tendência, né, que o átomo tem para receber elétrons. Mas ele vai receber elétrons quando? Quando esse átomo se ligar a um outro átomo, tá? Então, aqui na tabela periódica, o que você tem que ter em mente? Que quando esses elementos químicos aqui, eles resolverem se unir para formar a molécula, eles vão fazer isso através de ligações químicas. E alguns vão ter uma eletronegatividade maior e outros vão ter uma eletronegatividade menor dentro dessa ligação química, né? Para isso, para esse entendimento de quem vai ter maior ou menor, existe uma classificação dentro desses elementos químicos, tá? Entre metais e ametais. Então, aqui eu marquei para você o hidrogênio e toda essa escadinha aqui, tá? Fechada, eles são os nossos ametais, também chamados de não metais, né? Esses ametais, eles possuem uma eletronegatividade diferenciada de todos os outros que são os nossos metais. Para isso, existe uma fila de eletronegatividade, tá? Então aqui eu armei para você a fila de eletronegatividade que são dos não metais, que diz o seguinte: o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, e assim por diante. Cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o nosso hidrogênio aqui. Todos eles que são ametais são mais eletronegativos que quem? Que os metais. Então é interessante que você memorize essa fila, porque ela pode te ajudar em muitos casos, tá? Existe uma frasezinha muito usada para essa memorização. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. As primeiras letras, né, os primeiros símbolos, né, representam os nossos elementos químicos na sequência. E por fim, que seria o hidrogênio, ele ganha dos metais. Então, essa propriedade da eletronegatividade é interessante você dominar para ter um melhor entendimento na hora lá do nosso cálculo do número de oxidação, ok? Não esquecendo, galera, que esse grupo 18 aqui, tá? Eles não entram na disputa da eletronegatividade, ok? Eles não entram porque eles são os gases nobres, eles não têm tendência nem de perder e nem de ganhar elétron, tá? Por justamente eles já terem 8 elétrons na última camada. Então, para quem não lembra dessa história dos 8 elétrons, é bom relembrar que os elementos químicos, eles procuram fazer a ligação química justamente para obterem estabilidade eletrônica. Então, através da ligação química, eles procuram obter 8 elétrons na última camada, que é a camada chamada de valência, né? Com exceção do hidrogênio e do hélio, que na camada de valência eles possuem apenas 2 elétrons. Mas todos os outros, tá? Todos os outros, eles vão atrás dessa regra do octeto através da ligação química. Para mim, é interessante vocês lembrarem dessa regra do octeto, porque quando eu for fazer a tabela com vocês de valores fixos, o método que eu vou usar de memorização através da regra do octeto talvez te ajude, tá? Então, a nossa prévia é você ter o domínio
da eletronegatividade, tá? Você ter o domínio de saber que geralmente os metais, eles têm uma eletronegatividade menor, né, do que os ametais. Não esquecer que quando recebe elétron, assume carga negativa. E que quando perde elétron do elétron, assume carga o quê? Positiva, tá? E o objetivo da ligação química entre esses elementos é justamente obter 8 elétrons na última camada. É interessante essa prévia que eu acho que vai te ajudar agora quando a gente já for entrar de fato nesse cálculo do número de oxidação. Então vamos lá. Número de oxidação, como eu já falei, NOx, né? O que é esse número de oxidação? É a carga que o elemento assume quando ele faz a ligação química, tá? Só relembrando que essa ligação química, ela pode ter compartilhamento de elétrons, que é a nossa ligação covalente, né? Ou se ocorrer transferência total dos elétrons, nós temos as ligações iônicas. Mas isso é outra história, outro momento, a gente estuda melhor, tá? O caso aqui é você saber olhar para uma molécula e identificar o número de oxidação dos elementos nessa molécula, tá? Então a missão é essa. Então vamos lá, se você tem uma molécula com elementos químicos diferentes, a eletronegatividade desses elementos químicos também vai ser diferente, tá? Então o NOx, tá? Ele vai ser atribuído de acordo com essa eletronegatividade. Agora, se você tem uma molécula com o mesmo tipo de elemento químico, por exemplo, aqui eu só tenho presença de oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios. Como não há diferença entre os elementos químicos, também não vai haver diferença na eletronegatividade. Então, quando não há diferença na eletronegatividade, o número de oxidação dessa molécula, dessa substância, ele é considerado quanto? 0, tá? Então, isso daqui é uma prévia do que nós temos que raciocinar, tá? Quando a substância ela é composta, você vai ter um tipo de raciocínio, e quando a substância é simples, você vai ter o raciocínio que não há diferença de eletronegatividade e, portanto, o NOx será igual a 0. Para se entender por completo, tá, esse cálculo do NOx, existem algumas regras importantes que você precisa saber. Então, a primeira regra a gente acabou de ver. Quando a substância ela for simples, o NOx dessa substância ele vai ser o quê? Igual a 0. Então, a primeira regra que você tem que guardar na sua mente aí. Mas, professora, quando é que a substância é simples? Quando ela apresenta um único tipo de elemento químico. Então, quando ela tiver apenas um único tipo, essa substância ela é o quê? Simples. Exemplos. Oxigênio, gás oxigênio aqui. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas eu só tenho um tipo de elemento químico, apenas o O. Então, aqui eu tenho uma substância simples. Se a substância é simples, esse NOx ele vale quanto? 0, tá? Aqui do lado, o cloro. Eu tenho 2 átomos de cloro, mas eu só tenho elemento químico cloro. Então, não há diferença de eletronegatividade, então o NOx aqui também vai ser quanto? 0. Aqui no ozônio. No ozônio eu tenho 3 átomos de oxigênio, mas eu só tenho oxigênio. Então, não há diferença de eletronegatividade. O meu NOx ele vai ser quanto? 0. Por quê? Porque dentro das ligações não vai haver tendência de ganhar e nem de perder, tá? Aqui eles vão compartilhar. Aqui a gente só tem ferro, também aqui o elemento químico, substância simples, NOx 0. E o hidrogênio, eu só tenho elemento químico hidrogênio, embora eu tenha 2, é o mesmo elemento químico. Então o NOx aqui também vale quanto? 0. Então, se você perceber que a substância é simples,
ou seja, que ela apresenta um único tipo de elemento químico, esse NOx, o número de oxidação, ele valerá quanto? 0, tá? A segunda regra é quando envolve íons simples, tá? Os íons, gente, são aqueles que apresentam carga ou positiva ou negativa. Relembrando, quando a carga é positiva, nós temos cátions, né? Quando a carga é negativa, nós temos ânions, tá? Se esse íon ele for simples, o NOx, o número de oxidação, ele será a própria carga. Como assim? Exemplo, o ferro. Ele está apresentando uma carga positiva mais 3, é um cátion aqui, íon cátion mais 3. Qual é o NOx desse íon? O NOx é a própria carga. Então, aqui você pode dizer que o NOx vale quanto? Mais 3, tá? Veja a diferença desse para esse aqui, ó. Aqui nós não tínhamos carga, aqui estava como substância simples. A partir do momento que aparece carga, já deixa de ser substância, já passa a ser o que, gente? Íon. Então, a carga é o próprio NOx. Se a carga é mais 3, perdeu 3 elétrons, né? Então, o NOx fica sendo mais 3. Do lado aqui nós temos o lítio. O lítio tem uma carga positiva. Quando aparece só essa cruzinha do positivo, é como se fosse um mais 1. Então, aqui o NOx, ele será quanto aqui? Mais 1, tá? O cobre. Cobre aqui mais 2, tá? Então, quanto é o NOx do cobre? Neste caso, neste íon, vai ser também a própria carga, mais 2. Então, substâncias simples, NOx 0. Íons simples, o NOx é a própria carga, beleza? Então, essas duas primeiras regras, elas são bem simples. Coloquei aqui para você observar, quando aparecer hidroxila para ti, tá? É o íon hidroxila. Geralmente a gente já considera que esse íon vale carga menos 1. E o sulfato, que é o SO4, a gente já considera carga menos 2. Isso é questão de memorização e na praticidade dos exercícios vocês vão melhorar aí. Então, primeiramente, a regra das substâncias simples e seguida as regras dos íons simples. Vamos seguir aqui com as regras. Então, vamos aqui para a terceira regra. A terceira regra é interessante vocês memorizarem esses dois elementos químicos aqui, terceira e quarta regra. Você sabendo que no hidrogênio e no oxigênio existem valores fixos, já vai te ajudar em muita coisa, tá? Então, bora passo a passo aqui. O NOx do hidrogênio, que é o nosso H, em substância composta, ele sempre vai valer quanto? Mais 1. Exceto quando ele estiver em presença de hidretos, que vai valer quanto? Menos 1, tá? Então, no geral, o hidrogênio, o NOx é mais 1. Porém, em presença de hidretos, o NOx vale quanto? Menos 1. Ah, mas eu não sei quando é que é um hidreto. Gente, ele vai estar em presença de hidreto quando esse hidrogênio ele for o elemento mais eletronegativo da substância, tá? É por isso que aquela linha lá, aquela faixa, né, lista de eletronegatividade te ajuda. Porque você sabendo a posição do valor de eletronegatividade dos elementos químicos, você já vai saber quem é que tem mais, quem é que tem menos. Então, na nossa lista lá, o que a gente observou? A gente observou o seguinte, olha. Tá bem aqui o hidrogênio? O hidrogênio, ele é mais eletronegativo do que quem, gente? Que todos os metais. Sempre que o hidrogênio, ele for o mais eletronegativo, ele vai ser o que, gente? Uma molécula em presença de hidreto. E aí, o NOx dele vai valer quanto? Menos 1. Aí eu coloquei, geralmente é quando ele está ligado a um metal. Um exemplo aqui, olha. O sódio é metal, tá aqui o hidrogênio. Se o hidrogênio dentro dessa molécula ele é o mais eletronegativo, então isso daqui é um hidreto. Então o NOx do hidrogênio aqui vai valer quanto? Menos 1, tá? Outro exemplo, lítio com H aqui. Se o hidrogênio ele está acompanhado de um metal, o hidrogênio ele é o mais eletronegativo.
Quando ele é o mais eletronegativo, o NOx dele vale quanto? -1, tá? Então, quando o hidrogênio estiver em substância composta, no geralzão, o NOx é quanto? +1. Porém, quando ele estiver em presença de hidreto, vai valer quanto? -1, beleza? Segunda regra, em relação a esses dois aqui, tá? Que no geral é a nossa quarta regra, é sobre o oxigênio. Então aqui a gente tem o hidrogênio, que já foi visto, e agora o oxigênio. O oxigênio, gente, no geralzão, o NOx dele é fixo, vale quanto? -2. Exceto em presença de peróxido e também em presença de superóxido. Aí você pergunta, mas o que é o peróxido? Quando é que eu vou saber que está em presença de peróxido? Quando tiver esse formato bem aqui, ó. Se tiver um elemento na atomicidade 2, ou seja, 2 átomos de um elemento, junto com 2 de oxigênio, ou seja, elemento 2 e O2, o oxigênio em peróxidos, o NOx dele vai valer -1. Agora, se você tem superóxido, você já vai ter um outro formato. Você vai ter um elemento químico com 2 átomos, né, desse elemento químico, mas o oxigênio agora não é mais 2, agora são quantos? 4. Então, se tu tem E2O4, o NOx do oxigênio ele vai valer quanto? -0,5. Por que ocorre essa variação? Devido à estrutura, né, da molécula. O arranjo estrutural da posição dos átomos de oxigênio dá esse resultado aqui, beleza? Então, em resumo, hidrogênio, o NOx vale quanto, gente? +1, exceto em hidreto, que vale quanto? -1. Quando é que é hidreto? Quando o hidrogênio, ele é o mais eletronegativo da molécula. Geralmente é quando ele está com metal, beleza? E do oxigênio, o NOx vale quanto? -2, exceto peróxido, que vai valer quanto? -1. E superóxido, o NOx do oxigênio vale quanto? -0,5. Esses formatos aqui, vocês têm que se familiarizar, ok? Então, bora lá, galera. A última regra, assim, geralzona, é você saber que é o seguinte. Quando você for calcular em substância composta esse NOx, a soma dos NOx dos elementos sempre vai dar igual a 0. Como assim? Aqui eu coloquei as moléculas para ti, né? Coloquei aqui molécula do gás carbônico, óxido de cálcio, molécula da água. Qual vai ser a missão aqui? A gente tem que saber calcular, né, o NOx desses elementos químicos. Mas para a gente calcular o NOx dos elementos químicos dentro da molécula, a gente tem que partir de alguma informação fixa que a gente já tem. Então, por exemplo, ainda há pouco a gente viu o NOx do oxigênio. Eu falei para você, né, que no geral, se não estiver em presença de superóxido, se não tiver em presença de peróxido, o NOx do oxigênio ele é fixo. Então ele vale quanto aqui? -2, tá? A gente acabou de ver essa regra. Como é que você vai fazer para calcular? -2 você multiplica pela quantidade. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Como o sinal é negativo, fica quanto aqui em cima? -4. Gente, esse total aqui, ele tem que dar quanto? 0. Então, se esse total tem que dar 0, aqui, para o NOx do carbono, tem que entrar um número que anule o -4. Então, qual é o número que vai anular o -4? +4. Então, o que você pode dizer? Que o NOx do carbono nessa molécula vale quanto? +4. E que o NOx do oxigênio nessa molécula vale quanto? -2. Por que você não pode se confundir? Não, vale -4. Não, porque esse -4 você divide para quantos átomos? 2 átomos. Então, cada átomo apresenta um NOx de quanto? De -2. Mas para eu descobrir o NOx do carbono, eu tive que partir de uma informação fixa que eu já sabia. E essa informação fixa é que o NOx do oxigênio, em substância composta, no geral,
se não for peróxido e nem superóxido, esse nóxido oxigênio ele vale quanto? -2, tá? Bora aqui pro lado para te continuar entendendo. O oxigênio, ele tá em substância composta? Tá. É peróxido? Não. É superóxido? Não. Então, quanto é que vale o nóxido oxigênio? -2. Isso é fixo. Oxigênio, quantos você tem? Quando não tem número nenhum, você tem quantos? 1. Então, tu vai fazer 2 vezes 1, dá quanto aqui em cima? -2. Isso tudo, gente, tem que dar quanto aqui? 0. Então, qual é o número que vai entrar aqui para anular? Se você tem -2, o número só pode ser quanto? +2. Então, o nóxido cálcio nessa molécula vale quanto? +2. E o nóxido oxigênio nessa molécula vale quanto? -2. Continuando aqui o raciocínio. O oxigênio está em substância composta? Está. É peróxido? Não. É superóxido? Não. Então, o nóxido dele vale quanto? -2. Eu só tenho um oxigênio, então vai subir quanto aqui? -2. Isso tudo tem que dar quanto, gente? 0. Então, qual é o número que vai entrar bem aqui para anular? O número que vai entrar vai ser quanto? +2. Vejam, +2 é a carga para quantos átomos? 2 átomos. Então, se eu quero apenas para um átomo, esse nóxido do hidrogênio vai valer quanto? +1, tá? Então, aqui na água, o hidrogênio tem NOx +1 e o oxigênio tem NOx quanto? -2. Vimos aqui nesses três, quando nós temos substâncias binárias, que tu só tem 2 tipos de elemento químico. Então, você inicia por uma informação que você já tenha, obviamente. Neste caso aqui, nós temos uma substância com 3 elementos químicos. Então, a indicação é você começar ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo e no final você calcula o NOx do elemento central. Então, bora lá, gente, iniciar. Oxigênio está em presença de substância composta, a gente já sabe que o NOx vale quanto? -2. Quanto é que é 2 vezes 4? 8. Carga negativa vai subir quanto? -8. Isso tudo tem que dar quanto? 0, tá? Como você vai deixar por último o elemento central, você vai pular para outra ponta. O hidrogênio, nós temos informação dele, nós vimos ainda agora. O hidrogênio, se ele não estiver como hidreto, o NOx dele vale quanto? +1, tá? Quanto é que é +1 vezes 2? Vai dar quanto aqui? +2. Então, vejam, calculamos o lado esquerdo, calculamos o lado direito. Qual é o número que vai entrar aqui no centro, tá? Para isso tudo dar 0. Você tem +2, você tem aqui -8. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, o número que aceitamos aqui seria quanto? +6. Mas, professora, por que +6? Porque isso aqui tem que dar 0. Então, tu não tinha 2 positivo? 2 mais 6 dá quanto? +8. +8 menos 8 dá quanto? 0, tá? Então, o que a gente resume aqui? O NOx do hidrogênio nessa molécula de ácido sulfúrico vale quanto? +1. O NOx do enxofre vale quanto? +6. E o NOx do oxigênio vale quanto aqui? -2. É por isso que você tem que saber a memorização dos elementos químicos, tá? Para você poder concluir um segundo elemento químico ou um terceiro elemento químico, que é o caso desses centrais. Aí pode estar passando na tua cabeça o seguinte, beleza, mas sempre vai ter então oxigênio e hidrogênio na molécula? Não, nem sempre. Por exemplo, aqui, o nosso sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio. Você não tem aqui nem oxigênio e nem hidrogênio. Então, tu tens que saber o NOx fixo ou do cloro ou do sódio. E aí eu te jogo aqui uma tabela, tá? Aqui eu coloquei para você memorizar. Então, elementos químicos da família 1A, o NOx vale quanto? +1.
Quem são os elementos químicos da família 1A? Os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Elementos químicos da família 2A, quanto é que vale o NOx? Mais 2. Eu coloquei aqui, ó. Metais alcalinos terrosos são os elementos químicos da família 2A. Quem são eles? Coloquei aqui para ti. Além de zinco e cadímio, que não são do grupo 2A, tá? Mas eles têm um NOx fixo, que é de mais 2. 3A vale quanto? Mais 3. 4A pode ser mais 4 ou menos 4, calculado, tá? E aqui, gente, 5A menos 3, 6A menos 2 e 7A menos 1. Por que eu coloquei nesse esquema de resumo, tá? Embora eles possam alcançar outros tipos de NOx, esse é o geral, é o que mais aparece, tá? Por que eu coloquei nesse esquema? Não sei se você vai lembrar, mas eu te falei da regra do octeto. Então, olha, para você que não lembra de tabela, esse grupo aqui, primeiro, é o grupo 1A, tá? Então, esse primeiro grupo é 1A. Esse segundo grupo, ele é o grupo 2A. Esse centro aqui, gente, ele não tem nada a ver, tá? Esse centro aqui não é grupo A. Esse centro aqui, eles fazem parte da galera do grupo B, tá? Volta a ser ar bem aqui, ó. Então, aqui nós temos o grupo 3A, tá? Do lado nós temos o 4A. Do lado a gente tem o 5A. Aqui a gente tem o 6A, 7A e, por fim, o 8A, que são nossos gases nobres, ok? Então, olha lá. Se você for analisar por tabela, o que tu tens que pensar? O NOx de todos esses elementos químicos aqui, se ele é da 1A, o NOx dele vale quanto? Mais 1. Se ele é da 2A, o NOx dele vale quanto? Mais 2, tá? Quando tu vem aqui para 3A, o NOx vai valer quanto? Mais 3. Depois, gente, rola um mais menos aí, né? Porque você está no 4. E aqui vai descendo, ó. Menos 3, menos 2 e menos 1. Lembram da regra do octeto, que são 8 elétrons? Como são 8 elétrons, no 4 é a metade. É por isso que é mais ou menos, tá? É a minha forma de memorização, tá? O meu método de raciocínio. Então, o que significa esse mais 1? Essa galera aqui precisa perder um elétron para ficar com 8, que é a estabilidade eletrônica. Essa galera aqui precisa perder 2 elétrons para ficar com 8, que é a estabilidade eletrônica. Esses átomos aqui precisam perder 3 elétrons para alcançar a estabilidade. Quando você passa para as cargas negativas, é o contrário. O povo aqui da 5A, os elementos da 5A, eles precisam ganhar 3. Da 6A precisa ganhar 2. E da 7A precisa ganhar 1 para alcançar a estabilidade. E como os gases nobres eles não entram para isso, o NOx deles dá quanto? 0, tá? Então aqui, gente, quando não aparecer para ti oxigênio, você tem que ter a habilidade, tá? De saber. O cloro, bora lá. O cloro é de que grupo? Tá aqui o cloro, ele é de que grupo? 7A. Então quanto é que vale o NOx dele? Menos 1. Aí você vem bem aqui e coloca menos 1. Isso tudo tem que dar quanto, gente? 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, se isso tem que dar 0, qual é o número que vai entrar aqui? Mais 1. Então, quanto é que vale o NOx do sódio? Mais 1. Quanto é que vale o NOx do cloro? Menos 1. Se você for olhar, o do sódio é verdade, ó. O sódio também aqui vale quanto o NOx dele? Mais 1. Então, quando não for hidrogênio nem oxigênio na substância, você tem que saber a habilidade dessa tabela, tá? Então, memorize aqui. Grupo 1A vale quanto? Mais 1. 2A mais 2. 3A mais 3. 4A pode ser calculado. 5A menos 3. 6A menos 2. E 7A menos 1. 8A
que são os gases nobres, vale quanto o NOx deles? 0. Por quê? Porque eles já estão com 8 elétrons na camada de valência, beleza? Então, bora continuar aqui. Quando você tem 3 elementos químicos, você vai calcular, por último, o elemento central, né? Então, oxigênio, quanto é que vale o NOx? -2. Quantos oxigênios você tem? 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, menos 6, beleza? Isso tudo tem que dar quanto? 0. Pula o elemento central, vai para cá para o outro lado. O hidrogênio, nós já vimos quanto é o NOx dele na substância composta, vale mais 1. Mais 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2. Então, olha lá. Você tem 2 positivo e 6 negativo. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Qual é o número que você vai atribuir aqui no meio? 2 para zerar, aqui só pode ser quanto? Mais 4. 2 mais 4, 6. 6 menos 6, 0. Então, o NOx do carbono, mais 4. O NOx do hidrogênio é quanto? Mais 1. E o NOx do oxigênio é quanto? Menos 2. Beleza? Mais um aqui. Nós temos H3PO3. NOx do oxigênio, menos 2. 2 vezes 3, menos 6. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Hidrogênio, não sendo hidreto, né? O NOx vale quanto? Mais 1. Mais 1 vezes 3, dá quanto aqui? Mais 3. Então, qual é o número que vai entrar aqui no meio para o NOx do fósforo? Mais 3. Mais 3 com mais 3, mais 6. Menos 6, 0. Então, NOx do fósforo, mais 3. NOx do hidrogênio, mais 1. E NOx do oxigênio, menos 2. Beleza? Mais exemplos aqui. Olha. Neste caso, a gente não tem nem hidrogênio e nem oxigênio, mas a gente tem quem? O cloro. E nós já vimos, o cloro, ele faz parte do grupo 7A, então o NOx dele vale quanto? Menos 1, tá? Então, vamos lá. Cloro vale menos 1. A gente só tem um cloro, então fica menos 1. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, a prata, que é o Ag, vai valer quanto aqui? Mais 1. Porque tem que anular, né? Mais 1 com menos 1, 0. Tá? Aqui, ó. Oxigênio. Não está em presença de peróxido, não está em presença de superóxido, então o NOx vale quanto? Menos 2. Quantos oxigênios eu tenho? 5. 2 vezes 5 dá quanto aqui? Menos 10. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Qual é o número que vai entrar bem aqui para zerar isso? Vai ser quanto? Mais 10. Tá? Mais 10 é a minha carga total. Quantos nitrogênios eu tenho? 2. Então, o NOx de cada nitrogênio vai ser quanto aqui? Mais 5. Beleza? Aqui, oxigênio, vale quanto o NOx? Menos 2. Eu tenho quantos oxigênio? 3. Então, aqui vai ficar menos 6. Isso tudo tem que dar quanto? 0. O cálcio, a gente não tem, né? Não é hidrogênio no caso, é cálcio. Aí você tem que ir lá. O cálcio na sua tabela, ele é do grupo o quê? 2A. Então, se ele é do grupo 2A, vale quanto? Mais 2, tá? Isso você tem que se familiarizar. Eu coloquei aqui para você, ó. Cálcio, ele é metal alcalino terroso, tá? 2A. Grupo 2A vale quanto, NOx? Mais 2, tá bom? Então, você vem bem aqui, coloca mais 2. Você tem um cálcio, então você vai subir aqui mais 2. Qual é o número que vai entrar aqui no centro para o carbono? Mais 2 para zerar, vai entrar quanto aqui? Mais 4. Então, o NOx do carbono vale mais 4, do cálcio mais 2 e do oxigênio vale menos 2. Aqui, ó, oxigênio vale quanto? Menos 2. 2 vezes 3,
menos 6. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, para dar 0, aqui vai entrar quanto? Mais 6. Só que mais 6 é a carga total. Eu tenho quantos ferros? 2. Então, cada ferro vai ter NOx quanto? Mais 3. Ok? Olha lá, bromo e níquel. O bromo, gente, ele é um halogênio, né? Então, se nós formos analisar, tá? Bem aqui, ó. Bromo, ele é do grupo 7A, halogênio, vale quanto? Menos 1. Então, nós vemos bem aqui, ó. Coloca o valor dele, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, o níquel aqui vai valer quanto? Mais 3. Então, NOx do níquel, mais 3. E NOx do bromo, menos 1. Tá? Para finalizar, oxigênio vale quanto? Menos 2. 2 vezes 4, menos 8. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Quando você pula o central, tu vem aqui pro lado, é o K. Quem é o K na química? O potássio. Potássio, gente, ele tá bem aqui, ó. Potássio, grupo 1A. Então, o NOx vale quanto? Mais 1. Aí você vem bem aqui e coloca. NOx vale mais 1. Só tem um potássio, sobe quanto? Mais 1. Qual é o número que vai entrar aqui no centro, gente? Tu tem mais 1. Menos 8 para zerar, vai entrar quanto? Mais 7. Então, o NOx do manganês vale quanto? Mais 7, beleza? Então, se você tiver substâncias compostas, a soma do NOx, ela tem que dar quanto, gente? 0. Se for substância só com 2, ou você começa do lado esquerdo ou do lado direito, vai do teu conhecimento. Se for substância com 3, o elemento central você calcula por último, tá? Então, começa pelas extremidades, beleza? Agora, se aparecer carga na substância composta. Então, olha lá, gente. Se aparecer para você substância composta, só que agora aparecer carga, você fala que é íon composto, tá? Então, agora é o mesmo raciocínio, só que tu não vais mais igualar a 0. Você iguala a própria carga. Então, vamos fazer aqui. O oxigênio vale quanto, NOx? Menos 2. Quanto é 2 vezes 7? Menos 14. Agora, você não vai mais botar igual a 0. Tu vai botar igual à própria carga. Então, aqui a carga é quanto? Menos 4. Então, você tem menos 14. Isso tudo tem que dar quanto? Menos 4. Qual é o número que vai entrar bem aqui para zerar? Para zerar não, perdão. Para que essa soma dê a própria carga, menos 4. O número aqui é qual? Mais 10. Quando você põe mais 10 com menos 14 vai dar quanto? Menos 4. Só que mais 10 é a carga total. Quantos fósforos você tem? 2. Então, cada fósforo ele vai ter um NOx de quanto? De mais 5, tá? Sempre que aparecer a substância composta com carga, a somatória é a própria carga. Bora aqui para baixo. Aqui, qual é a carga que aparece para você? Menos 1. Então, vamos fazer aqui. Menos 2, que é do oxigênio, fixo, né? Vezes 3, vai dar quanto aqui? Menos 6. Só que não tem que dar mais igual a 0, tem que dar agora igual a própria carga. Então, você tem que dar menos 1 aqui. O hidrogênio, pula lá para o outro lado. O NOx dele é quanto? Mais 1, só tem 1. Então, aqui vai dar mais 1. Qual é o número que vai entrar aqui no meio para que esse resultado dê menos 1? O número aqui, matematicamente, é mais 4. Mais 1 com mais 4 dá mais 5. Menos 6 dá quanto? Menos 1. Então, o NOx do carbono vale quanto? Mais 4. Do hidrogênio vale quanto? Mais 1. E do oxigênio vale quanto? Menos 2. E, por último, eu coloquei aqui uma binária para ti, tá? O NOx, a carga do composto é menos 2. Então, tu já sabe que tem que dar menos 2. Bora iniciar. Menos 2 vezes 3, menos 6. Isso tudo tem que dar quanto? Menos 2, tá? Então, qual é o número que vai entrar aqui? Você tem menos 6. Isso tudo tem que dar menos 2. Então, o único número matematicamente correto aqui seria qual? Mais 4. Mais 4 com menos 6 dá quanto? Menos 2.
Então, o NOx do nitrogênio aqui vale quanto? Mais 4, beleza? Vocês verificaram que a gente não fez nenhum exemplo de peróxido nem superóxido. Vou colocar aqui um para ti. H2O2. Vejam, esse formato aqui é de elemento com 2 átomos e no final O2. Sempre que for 2 com oxigênio aqui, você tem peróxido. E nos peróxidos o oxigênio vale quanto? -1, tá? Então, nesse formato vale -1. Então, se vale -1, ficaria -1 vezes 2, menos 2. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, aqui daria quanto? Mais 2. Mais 2 é a carga total, que tu vai dividir por 2. Então, para cada hidrogênio, mais 1. Isso daqui é um exemplo de peróxido, onde o oxigênio, né? Aqui é o átomo de oxigênio, o NOx dele vale quanto? -1. Beleza? Então, esses formatos de moléculas que nós vimos todos, as formas que podem vir para você, tá? Isso você vai usar em alguns assuntos dentro da química, na físico-química, nas funções inorgânicas. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? A próxima aula eu coloco exercícios de como vem em vestibular, tá? Mas a parte do conteúdo, acho que a massa maior aí foi o que já foi colocado aqui, beleza? Beijo, galera!